Governo e a Assembleia Regional do Príncipe querem mais poderes no âmbito do Estatuto Político Administrativo da ilha e já remeteram propostas nesse sentido à Assembleia Nacional. Um grupo de juristas apresentou esta quarta-feira ao Presidente da República uma proposta sobre a reforma do setor judiciário. Deputados da Assembleia Nacional aprovaram hoje, por unanimidade, 3 projetos de lei. O Ministro da Juventude e do Desporto recebe o Ministro da Educação de Portugal, que também tutela a área da juventude. Boa noite. O Governo e a Assembleia Regionais do Príncipe querem mais poderes no âmbito do Estatuto Político Administrativo da ilha e já remeteram propostas nesse sentido à Assembleia Nacional. Promulgação dos atos da região autónoma, representação do Estado, imunidades e poderes dos deputados são os aspectos essenciais que os governantes da região autónoma pretendem ver plasmados no Estatuto Político Administrativo da ilha. As alterações essenciais que os responsáveis políticos da região autónoma do Príncipe querem ver introduzidas no atual Estatuto Político Administrativo Regional prendem-se particularmente com, nomeadamente, a promulgação dos atos da região. Nesse mês, no anterior estatuto, no estatuto em vigor, a Lei 4 de 2010, não figura esse aspecto. Nós queremos então figurar o aspecto da representação do Estado. Nós temos a representação do Estado da região como pessoa e temos, segundo a nossa Constituição, que o Estado é representado no país por uma pessoa. E queremos equacionar esse aspecto. E são os aspectos mais essenciais. Depois há os aspectos também da própria, que diz respeito ao nível de imunidades e poderes dos deputados da Assembleia Regional, e que nós queremos é tentar consertar para não limitar somente essa ação à região autónoma do Príncipe. Uma delegação da Assembleia Regional encontra-se na capital do país para encontros com representantes das diversas instituições políticas para fazer advocacia com vista à aprovação das alterações no Estatuto Político Administrativo Regional. Estamos a propor à Assembleia Nacional a alteração do Estatuto Político Administrativo, a Lei 4 de 2010. E nesse âmbito, nós depois da nossa cooperativa, e como não temos iniciativa legislativa, trouxemos-la para, através de detentores da iniciativa legislativa eleitos na região, fazer então a entrega na Assembleia Nacional. E como é óbvio, e para além disso, tem o Estatuto Remuneratório dos Cargos Políticos da região. E como é óbvio, durante desta ação, nós queremos, e estando cá, queremos a passar por todos os órgãos de soberania, nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro, o Chefe do Presidente da República, sem contar com a Assembleia Nacional e todas as bancadas parlamentares, nos quais 2 delas do ADI e do PCD já tivemos um encontro, vamos ter também com o representante da UTD e a bancada parlamentar do MSTP, para darmos conta desse diploma e pedir a anuência disto. E o encontro com o Sr. Excelência, o Presidente da República, serviu para apresentarmos esse aspecto e pedir a advocacia de Salto, magistrado da Nação São Tomense, para que nos possa apoiar, faça o seu conhecimento, o largo conhecimento, já foi deputado, já foi Presidente da Assembleia Nacional, para poder nos ajudar e também fazer advocar junto de quem de direito, neste caso os deputados e a Assembleia Nacional de uma forma geral. Delegação da Assembleia Regional de Príncipe, recebido pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. Um grupo de juristas apresentou quarta-feira ao Presidente da República uma proposta sobre a reforma do setor judiciário, que passa pela criação do Conselho Nacional de Justiça. Os proponentes dizem tratar-se de um estado de exceção em que esse Conselho Nacional de Justiça irá acompanhar e imprimir reformas necessárias durante um período de 5 anos.
Adelino Pereira. Estado essa proposta. Dizem que ela foi inspirada nos graves problemas que nos últimos tempos têm afetado o setor da justiça. A justiça atingiu, como todos nós sabemos, uma crise profunda. Não irei citar os exemplos dos acontecimentos, dos tristes acontecimentos que vão ocorrendo no nosso país, pelo que todos nós sabemos, não é? Eu julgo que semanalmente tomamos conhecimento de situações anómalas e reconhecendo que hoje a justiça, nomeadamente os nossos tribunais, em que a corrupção, o nepotismo, a prevaricação, o abuso de poder, tudo aquilo que é nefasto ao próprio Estado de Direito são as características que imperam no funcionamento desta instituição, viemos apresentar uma proposta de reforma do setor judicial que passa por o estabelecimento de um estado de exceção durante um período de 5 anos, através da aprovação de uma lei, claro, que irá criar um Conselho Nacional da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça terá a competência de avaliar todos os magistrados e funcionários judiciais com o objetivo de ultrapassar o que consideram de fase perniciosa de que padece a justiça santomense. Avançam com a proposta de contratação de magistrados da CPLP para dizer justiça em São Tomé e Príncipe. Entendendo que nós chegamos a uma situação em que está demonstrado que temos de tomar uma medida de fundo se queremos credibilizar, se queremos mudar o nosso país, em que o exercício da magistratura por cidadãos oriundos do espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Muitos nos dirão que não, é a nossa soberania que está em causa, não podemos ter magistrados a dizerem direito no nosso país, magistrados estrangeiros. Sendo um dos proponentes aqui o Dr. Celino Costa Alegre, figura conhecida pela luta pela soberania da República Democrática de São Tomé e Príncipe, julgo que é um privilégio para nós, a Dra. Celisa e a mim próprio, contarmos com o Dr. Celino enquanto uma figura histórica que lutou pela soberania e pela independência deste país. Os proponentes do projeto querem solidariedade do Presidente da República, lançaram um repto aos partidos políticos para adesão à causa e explicam que não está em causa a substituição das estruturas existentes nos tribunais. A nossa proposta simplesmente prevê a criação de um Conselho Nacional da Justiça, não é? Um órgão com a composição que está na proposta que nós apresentamos e que terá, entre outras incumbências, não é? Seguir todo o processo das reformas, suspendendo algumas das competências dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Não estamos a dar o golpe de Estado, se permite a expressão, não. Estamos simplesmente a balizar as coisas, são as competências, poderão ser. É óbvio que os magistrados continuarão, a dizer o direito, serão avaliados, porque todos nós somos avaliados, não é? Nas nossas áreas, e pelo que ninguém está acima da lei. Por isso todos nós temos de ser sujeitos a uma avaliação. E como há pessoas sérias também que se encontram dentro da justiça, continuarão. Agora, aqueles que vierem a ser classificados eventualmente como não aptos, terão que sair do sistema. O grupo de juristas avança com o projeto de reforma do setor da justiça. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram hoje por unanimidade 3 projetos de lei. Tratam-se do projeto de lei sobre a parceria público-privada, lei quadro de recursos hídricos e a lei contra o terrorismo e o seu financiamento. A ordem do dia desta primeira sessão plenária de 2018 foi dedicada às declarações políticas dos partidos. Para nós no PCD, e isso tem que ficar claro, nós não estamos contra a questão do Tribunal Constitucional, como se tentou passar vergonhosamente nesta televisão, que nós somos contribuintes. Nós estamos contra o mecanismo que essa lei vergonhosa e que foi em tempo útil, no nosso entender, declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, a forma vergonhosa que essa lei espelha o Tribunal Constitucional, para nós, é um atentado desavergonhado à essência daquilo que é a democracia. O ano passado,
foi farto em atitudes nefastas que mancharam por completo a imagem do país de forma indelével. Deste desfecho, o governo para com o povo, os empresários foram abandonados à sua sorte, alguns ainda, com seu esforço, vão sustentando alguma atividade empresarial, são infelizmente alvos de controvérsias judiciais, como é o caso da cervejaria Rosema. A propósito, gostaríamos de lançar um apelo aos tribunais para que resolvam definitivamente esse caso para evitar perseguição aos empresários nacionais para o sossego e tranquilidade da atividade empresarial que lá se faz. Muito se fala a defesa da democracia, o Estado de Direito democrático e que vários organismos internacionais também vêm cotar de São Tomé e Príncipe numa boa posição a nível da democracia. Não é o ADI, mas organismos internacionais é que reconhecem que São Tomé e Príncipe é um Estado democrático. Mas para além dos organismos internacionais reconhecerem isso, ficou demonstrado ontem, mais uma vez, que São Tomé e Príncipe é um Estado de Direito democrático. Houve uma manifestação legal apresentada pelos partidos de oposição, de acordo com aquilo que diz a lei das manifestações, cumpriram todos os requisitos e a manifestação realizou sem atropelos. Felizmente, democracia. O que já não aconteceu num passado recente, onde a oposição da altura também pediu uma manifestação e a manifestação foi barrada por todas as artérias da cidade, não deixando com que ela chegasse ao seu destino. Por isso, se é para comparar, eu acho que nós estamos num processo evolutivo. A democracia está a melhorar em São Tomé e Príncipe com este poder. Aquilo que sempre nós ouvimos dizer de que a TVS, a rádio, etc, nós assistimos ontem, os líderes falaram, o líder da MLSTP falou, PCD falou, o seu deputado do ADI falou, toda a gente falou. Até a TVS noticiou um assunto que não deveria ter noticiado e noticiou, passou. Porque o ato de cumprimento à Sua Excelência, o Presidente da República, devia-se dar atenção aos que foram cumprimentá-lo. Aos que foram. Mas a TVS até saiu do palácio, dirigiu-se até à frente da igreja e entrevistou aqueles que estavam de luto a manifestar. Esse assunto nem deveria ser noticiado, mas a TVS noticiou e ouviu. O povo ouviu. Por isso é democracia. Uma reforma séria nos tribunais é essencial, explicou Levi Nazaré. É preciso pormos a mão naquele tribunal. Eu sou do sistema e o tribunal está mal. O tribunal está mal e é preciso uma reforma naquele tribunal. Mas uma reforma que não pode ser só o processo político. A sociedade civil tem que se pronunciar. O povo tem que se pronunciar. Os advogados têm que se pronunciar. Porque aquilo como está não dá para continuar. Eu já disse, volto a dizer, a segurança de todos nós é que está em causa com aquele tribunal da forma como está. E isso é sabido por todos. Depois, os deputados analisaram e aprovaram 3 diplomas, nomeadamente Projeto de Lei sobre a Parceria Pública-Privada, Lei 4 dos Recursos Hídricos e a Lei contra o Terrorismo e o seu financiamento. Os trabalhos prosseguem esta quinta-feira. No período antes da ordem do dia, várias questões políticas de interesse relevante foram levantadas pelos deputados. Eu não vejo qual é a razão, não vejo nenhum motivo devidamente fundamentado para aumentar mais uma hora. Mas mais do que isso, é o efeito do aumento desta hora. Disse aqui um deputado que no Príncipe
As crianças acordam às 4 da manhã para apanhar transporte. Pelo menos essas ainda vão apanhar transporte. Porque o transporte que nós temos em Santo Tomé é só na linha que passa as estradas asfaltadas. A maior parte dos alunos acordam no meio rural ou nas localidades longínquas para andar a pé até ao centro escolar. Eu estava aqui nessa Casa da Democracia, recordar aos senhores deputados o juramento que fizemos para termos acesso, para chegarmos aqui e sentarmos nessa cadeira. Nós, quando chegamos aqui, dissemos o seguinte: juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso econômico, social e cultural do povo santomense e desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que nos são confiadas. Senhores deputados, ouvi aqui nesta sala hoje alguém a referir-se ao Tribunal Constitucional, dizendo este Tribunal Constitucional. Quem destituiu o Tribunal Constitucional? Comunicado do Presidente da República? E nós, os deputados e juristas, temos o condão de vir cá dizer que o tribunal foi destituído, que já não existe Tribunal Constitucional. Quem destituiu o Tribunal Constitucional? O que é isso, senhores e senhoras deputados? Que moral é que nós temos para fazer cumprir as leis, se nós próprios estamos a violar as leis? Que moral é que nós temos? Que moral é que temos para fazer cumprir a lei? Vamos pensar nisso seriamente. Eu constatei que muitos querem arrumar-se em violino latino, que toca para agradar a plateia. Nós tocamos diferente. Nós tocamos o país para frente. Tocamos as obras para frente. Tocamos no ritmo do crescimento coletivo. O governo, pelo lançamento do concurso público para as águas de Santana, Voz da América, Águas Zé, está de parabéns. É mesmo do tempo difícil levantar preocupações. É mesmo do tempo difícil trazer incertezas. Mas é o tempo difícil que exige esforço maior. É o tempo difícil, o tempo que todos devem dar todos de si. Para dizer que felicito o governo porque o tempo difícil é o tempo de reformas. Nós damos caminhos de certeza no futuro. Embora com dificuldade, temos confiança das empresas e empresários nacionais e trabalhadores do país, bis dati que cito dati. Nós somos um governo rápido. Nós somos um governo rápido. O povo vai pedir bis porque o povo tem confiança e sabe dos desafios que tem este governo. A questão do novo horário no país está no cerne da atualidade nacional. Algumas vozes entendidas consideram que o assunto não deveria ser objeto de tanta polémica, tendo em conta que, em alguns países, é uma matéria pacífica no interesse dos objetivos e estratégias nacionais. E se nós formos pegar nas motivações que podem levar à distribuição do fuso horário, nós vamos encontrar várias motivações e, dentre elas, a que o governo usou para a alteração da hora. Dentre essas motivações, nós temos o quê? Motivações políticas, motivações econômicas e motivações geográficas, sem levar em consideração, principalmente, a motivação do meridiano. Sabe-se que o globo está repartido por 24 meridianos, mas, obrigatoriamente, os países não têm que obedecer rigorosamente o meridiano. E eu queria citar cá
alguns exemplos de alguns países que também tomaram essas decisões e nesses países as coisas aconteceram normalmente sem grandes sobressaltos. Por quê? É uma adaptação que vai se fazer num determinado espaço. Se o Estado, o povo entender que não encontrou, não satisfaz verdadeiramente os objetivos, pode-se encontrar outra forma. E eu queria citar aqui alguns países que fizeram isso também. Se nós vamos pegar, por exemplo, o Brasil é atravessado por 4 meridianos, ou seja, deveria ter 4 fusos horários. Em cada região que tem um meridiano devia ter 1 hora. Mas o que é que o governo brasileiro fez? Adaptou apenas 3 fusos. Eliminou, sim, eram 4, mas agora 3. É uma decisão do governo. Foi uma decisão política econômica. Ou seja, 3 fusos horários. E se nós formos, por exemplo, para a Austrália, que fez mais ainda, a Austrália é atravessada por 4 meridianos, mas no fuso mais 9, a Austrália aumentou mais 9h30, 9h30. Ou seja, os países que têm 9 horas, a Austrália estaria naquela região em 9h30. Por isso eu não vejo confusões nisso. E se nós formos para a China, que é um exemplo mais coiso ainda, é que a China é atravessada por 5 meridianos. Ou seja, a China devia ter numa determinada região 1 hora, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e mais 9. Mas o governo chinês, uma decisão política, decidiu que toda a China tivesse apenas 1 hora, que seria o mais 8. Por isso, eu acho que nós como deputado, e o nosso papel de deputado, seria clarificar e não confundir mais a cabeça da pessoa. A população, por falta de informação, está um pouco confusa nisso, precisa de explicação. E é o nosso papel dar uma explicação coerente, uma explicação coisa, e não baralhar mais a cabeça da pessoa. Por quê? Porque nós vamos encontrar, nessa alteração, o que é que nós vamos encontrar em São Tomé, por exemplo? Caso concreto de São Tomé. Pode-se reclamar que existe uma escuridão na fase inicial da manhã, mas vamos encontrar excesso de sol na fase da tarde. Isso é uma questão da adaptação, não há necessidade de crises nisso. Por isso, no meu entender, é uma questão que não requer polêmica, não há necessidade de polêmica nisso, é uma questão exatamente de adaptação e, no meu ponto de vista, facilmente pode-se adaptar isso se nós contribuirmos, se nós não andarmos a confundir a cabeça das pessoas. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, está a advogar para que os países pobres possam expandir o acesso à energia como forma de combater a pobreza e atingir níveis de desenvolvimento sustentáveis. Este organismo da ONU defende esta tese no seu recente relatório. Países do grupo dos menos desenvolvidos que têm feito um esforço para atingir o objetivo global do acesso à energia até 2030. Nos últimos 3 anos, o 16º Governo da República, liderado por Patrícia Maria Trevoada, eletrificou as localidades mais recônditas do país, visando estimular a melhoria da qualidade de vida e aumentos da produtividade, como sugere a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Através de energia nós podemos fazer o nosso negócio, muitas coisas que antigamente aqui era um sítio muito fechado, não havia energia. Quer dizer, jovem mesmo não tinha, não tinha atividades. Já com energia podemos fazer muita coisa. A energia, minimamente, temos aquela possibilidade de ter o peixe, pelo menos, temos a possibilidade de comprar uma arca. Hoje não temos, quer dizer, não tínhamos, mas porque o peixe, alguém que tem aquela arca, nós conseguimos conservar o peixe para consumir pouco a pouco. Todas as zonas costeiras, salvo raras exceções, hoje têm a EMAI. Eu creio que de Santa Catarina até Porto Alegre hoje, são poucas as comunidades na zona costeira que não têm EMAI. Faltam algumas. Eu só peço às pessoas para terem um pouco de paciência. Nós, em menos de 3 anos, estamos a chegar a uma cobertura de eletricidade de quase 95%. Por isso, eu estou convencido que até finais de 2018,
se nós conseguirmos ter esse ritmo e a nossa capacidade de mobilização de recursos, chegaremos muito perto de 100%. Daí, com pouco paciência, para aqueles que não têm ainda energia, estamos a chegar. E eu quero, sobretudo, que as pessoas entendam que estamos a chegar, mas com muito sacrifício, com muito trabalho, e isso exige, de facto, que todos possam contribuir para que esse país nosso possa crescer. Na ótica deste organismo da ONU, o uso de energia e o desenvolvimento económico devem estar na agenda dos governos para que se possa atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7. Até 2030, o governo pretende erradicar a pobreza e esta meta passa pelo fornecimento de energia elétrica à população para satisfazer as necessidades básicas dos cidadãos e, ao mesmo tempo, as iniciativas geradoras de produção e emprego. Arrancou hoje na Ilha do Príncipe o segundo Fórum Regional sobre Educação, sob o lema Um olhar sobre o futuro, iniciativa do Governo Regional, e o ato foi presidido pelo Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olindo Daio. A entoação dos hinos nacional e regional deram abertura a este segundo Fórum Regional de Educação promovido pelo Governo Regional. Sob o tema Reflexão sobre a Educação na Região Autónoma do Príncipe, um olhar sobre o futuro, foram chamados a participar toda a família da educação, professores, educadores, pais encarregados de educação, colaboradores e demais convidados, confissões religiosas, militares e paramilitares e membros do poder local. Ministro de Educação, Ciência e Comunicação, Olindo Daio, é o convidado ao mais alto nível para presidir a este ato concentrado entre os dias 10 e 11 do corrente mês no Centro de Formação Profissional Protásio de Pina. No seu improviso para a abertura desta cerimônia, fez menção de que no ato de tomada de decisão de políticas públicas, todos são chamados a participar. Acredito que esse espaço, o fórum, é um espaço ideal de participação, onde toda a família da educação, os professores aqui presentes, educadores, os administradores escolares, pais encarregados de educação, possam contribuir, participar, para que possamos ter um olhar, como diz o tema do fórum, um olhar sobre o futuro. Mas não um futuro tão distante, senão iríamos cair numa certa futurologia. Temos que olhar para o presente e construir o sonho que nós queremos, que é uma educação de qualidade e uma educação inclusiva. Portanto, desejo um bom trabalho, que essas sessões sejam produtivas, que a participação nos painéis seja realmente uma participação ativa e que possamos trazer contributos concretos e reais para a edificação da nossa educação. Portanto, declaro aberta esta sessão de trabalho. Para o Governo Regional, trata-se de uma singela cerimônia, mas carregado de importância e pertinência neste início do ano. Mais uma vez, a região autónoma do Príncipe está de parabéns. E a todos os participantes neste fórum, nós vos agradecemos pela valorização desta atividade e o vosso carinho e disponibilidade incomensurável e sem preço. O Governo Regional do Príncipe agendou a educação como a sua bandeira para a luta contra o analfabetismo, contra a ignorância e contra o subdesenvolvimento e, por outro lado, a afirmação da identidade econômica e cultural do nosso povo, na certeza, porém, que com a educação maiores e melhores caminhos abrirão para a população e a conquista do saber, da inteligência, da ciência e da tecnologia serão obstáculos superados. O presidente do Governo Regional, por sua vez, considerou o momento de oportuno para dar início à construção e melhoria do sistema educativo nesta região autónoma. Só podemos fazer a projeção do futuro naquilo que ele mesmo carrega do passado e, sobretudo, do presente. Este é um momento especial para iniciarmos a sua construção. As gerações futuras
não nos perdoariam se continuássemos a manter uma visão de curto prazo para problemas que exigem uma mudança programada a nível individual, a nível coletivo e a nível institucional, para incluir nas nossas considerações e práticas numa perspectiva temporal mais ampla. Segundo o Fórum Regional de Educação, vai marcar também mais um ano de criação do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Simprestep. 26 anos da sua criação, com este balanço ao nível regional. Eu considero positivo o balanço, tendo em conta que nós, enquanto estrutura sindical, sempre alguma coisa fazemos em defesa dos nossos associados. Logo, muito embora que muitas vezes os resultados não saem à hora, não são os melhores como nós preconizamos, mas a verdade é que a estrutura sindical é uma estrutura que sempre tem como objetivo defender e promover os interesses dos seus associados. Logo, se o fazemos, nós acreditamos tanto que o balanço é positivo. Esta atividade marca o ponto alto. Há outras atividades adicionais? Sim, portanto, marca o ponto alto, tendo em conta que esse fórum, portanto, vem para marcar a diferença relativamente às outras atividades. Mas, como eu já disse atrás, nós teremos outras atividades culturais e para concluir, portanto, o dia 11 de janeiro. 2 dias deste exercício com vista sobre um olhar no futuro da educação regional fica ainda marcado com a apresentação de vários painéis sobre os temas ética deontológica dos professores e educadores, proferido pelo Dr. Dométrio Salvatera, a importância da planificação e o seu impacto no processo de ensino e aprendizagem pelo professor Dr. Geusias Umbelina, tecnologias de informação no sistema educativo, Dr. Olinto Daio, entre outros. O Ministro da Educação de Portugal, que também tutela a área da juventude, começou hoje a visitar as infraestruturas do país que vão acolher os Jogos Juvenis da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Antes, Tiago Brandão Rodrigues encontrou-se com o Ministro da Juventude e do Desporto, Marcelino Sanches. É Ministro da Educação de Portugal, mas também tutela a área da juventude português e atualmente é presidente da Conferência dos Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP. É nestas duas últimas qualidades que Tiago Brandão Rodrigues foi recebido esta quarta-feira pelo Ministro da Juventude e Desporto, Marcelino Sanches. E venho visitar os vários locais de competição, também o Liceu Nacional, as obras do Liceu Nacional, e dar este reforço importante da Conferência de Ministros do Desporto da Juventude da CPLP aos jogos que se irão realizar aqui em Santo Tomé. Estamos sensivelmente a 6 meses dos jogos, é um momento importante, um momento de concretização. Estamos a ultimar a preparação dos jogos e é importante neste momento termos consciência que este será um grande evento, não só de Santo Tomé, mas da CPLP. Depois de uma abordagem feita pelo seu par da Conferência dos Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, Marcelino Sanches, Tiago Brandão Rodrigues ficou satisfeito com o nível de preparação já conseguido pelo país, o que lhe leva a crer que os Jogos Juvenis da comunidade vão ser realizados com sucesso este ano em São Tomé e Príncipe. Que São Tomé está a preparar com afinco, com o grau de preparação que se exige, para termos todas as condições necessárias para que os nossos jovens, como sabemos, os jogos da CPLP são jogos sub-16, em 5 diferentes modalidades desportivas, possam ser recebidos em clima de festa, de confraternização e de grande competitividade a que os jovens nos têm sempre habituado nos jogos da CPLP. E nesse sentido hoje foi a primeira conversa com o Sr. Ministro da Juventude e do Desporto, terei também a oportunidade de estar com o Sr. Primeiro-Ministro e de visitar as várias instalações desportivas e também entender todos os preparativos que Santo Tomé está neste momento a fazer para que estes jogos sejam necessariamente um êxito. Após o encontro, os dois ministros deslocaram-se à cidade da Trindade para ver as condições do ginásio da Escola Maria Manuela Margarido, que vai acolher a competição de Taekwondo, uma das 5 modalidades que estão no calendário dos Jogos Juvenis da CPLP de São Tomé e Príncipe. Jogos estes, cujo lançamento está marcado para esta sexta-feira no país. 17 paleias de peixe da Associação Queremos Ter um Destino com Futuro foram formadas em artesanato. A formação foi organizada pelo programa Tatu e executada pela equipa da Coaglavi.
A população das tartarugas marinhas na ilha de São Tomé e Príncipe surgiu na sequência de uma parceria estabelecida em 2012 entre as ONGs Marapa e ATM. Este programa tem apoiado várias pessoas que tinham como fonte de renda a caça e comercialização das tartarugas marinhas, entre elas as palaiês da Associação Queremos um Futuro Melhor, que beneficiaram de uma formação sobre o artesanato concluída esta quarta-feira. Ficar acompanhada das senhoras palaiês que me convidaram, que eu dou aulas com ela lá na Georgina Machel, segunda e quarta-feira. E como é que foi essa experiência? Foi boa, gostei, e elas sempre diziam que a professora tem que vir, porque quando nós chegamos lá e aquilo que nós não conseguimos fazer, que eu posso explicar para elas. Então, assim eu cá vi. A minha importância está muito bonito. Todas as membros estão a gostar. Nos princípios tudo estava difícil, mas até agora todo mundo está satisfeito. O que vocês aprenderam? Nós aprendemos a fazer carteira com tecido africano, aprendemos a fazer saca, camisa africana para os senhores, nós fizemos saia, roupa de criança, agora nós estamos com fazer carteira com pacote de leite. Temos expulsores, estava um bocadinho difícil, mas nós estamos aí. Informação é importante, sim. É boa dama. Só lá na televisão, quase no café, não falamos na temática fefa. Mas eu logo vi penon café, não que a chumba na aula, mas leve, não fez não sache. Mas gosta. O curso executado pela equipa da Coaglave permitiu essas 17 mulheres terem alguma capacidade para fazerem pequenos objetos, tendo como principal matéria-prima tecidos africanos. A experiência foi muito boa. É de ter que conhecer elas e ver suas atitudes, que elas mostraram que era uma atitude muito especial, que beneficia, na realidade, uma família alargada, que elas são uma das famílias que tem outra família e estão ainda ter outras famílias cada vez excessivamente, e então justifica que a formação que eles levaram hoje é para deixar a iniciativa a seus netos, e os mais pequenos, para que eles sigam mesmo a missão de não matar a tartaruga, porque nós viemos em nome de tartaruga, porque nós não queremos que a gente continue a matar tartaruga ou vender tartaruga sem que a gente possa saber na realidade se os nossos netos conhecem a tartaruga ou se os nossos antepassados possam ter alguma história da tartaruga. Então nós estamos aplicando no meio para que nós protejamos a tartaruga. A formação, que durou 38 dias, terminou com a exposição das carteiras produzidas pelas formadas. Numa nota enviada à redação da TVS, o Comando-Geral da Polícia Nacional apela os automobilistas e motociclistas para adotarem uma boa conduta e postura na festa de Santo Isidório do Ribeiro Afonso, que terá lugar de 10 a 15 do mês corrente. O apelo da Polícia Nacional visa evitar acidentes de viação e outras situações desagradáveis que podem perturbar o convívio que caracteriza aquela festa religiosa. Aos motociclistas, o Comando-Geral da Polícia Nacional apela para o uso correto de capacetes de proteção para evitar outros danos. O Comando-Geral da Polícia Nacional conclui o seu comunicado sublinhando que vai acionar mecanismos operativos de que dispõe para prevenir os possíveis acidentes e garantir a manutenção da ordem pública. Está dado como desaparecido desde o último domingo um adolescente de 14 anos, residente em Generosa. Chama-se Rodrigo Dias e, segundo o seu irmão, o mesmo é deficiente mental. O motivo do desaparecimento de Rodrigo Dias, de 14 anos, ainda é desconhecido. O menor ausentou-se de casa em Generosa no último domingo para participar numa festa na antiga Empesca. O garoto tem cabeça um pouco quente, então não bate bem. Como havia essa festa na Empesca, ele também acompanhou o grupo. Então, desde lá até aqui, para não encontrarmos ele, depois estamos à busca dele desde domingo, nenhuma solução. Segundo o irmão, não é a primeira vez que Rodrigo Dias se ausenta de casa. Foi a segunda vez. Pela primeira vez ele parou até Santana,
Então, ligaram, a gente foi pegar ele na Santana. Agora, dessa vez, até então, hoje já fez 4 dias, nenhuma solução. Os familiares apelam a quem souber do seu paradeiro para entrar em contato com a família. Que onde ele estiver, se alguém que ver ele reconhecer na fotografia, que possa pegar ele e entregar na polícia ou mesmo na Praça de Neves. Se tiver como ligar, meu número de telefone é 81 73 91. Pode ligar para um outro número que é 93 95 26. Mais um caso de desaparecimento de um menor, deixando os familiares em desespero.